pessoal, graça e paz. Está começando mais um podcast. Aqui, a fé é vivida, a história é contada e a palavra é compartilhada. Em homenagem ao mês das mães, o mês de maio, hoje nós temos um tema mais do que especial, mães que oram. E a nossa convidada é uma ilustre, maravilhosa, nossa convidada Deise. Seja muito bem-vinda, Deise, ao nosso podcast. Obrigada, Stephanie. É uma honra, né, estar aqui e poder compartilhar a minha experiência, né, com vocês e com todos. Ai, que ótimo. Estou super ansiosa para ouvir esse testemunho marcante que tenho certeza que vai impactar muitas mães. Então, para a gente começar, antes da gente ir realmente para o testemunho, né, conta um pouquinho para a gente quantos filhos você tem, aonde você mora, quanto tempo você é cristã. Conta para a gente. Então, eu tenho 42 anos, né, eu tenho 2 filhos, um de 23 anos e a Bruna de 9 anos. E eu moro aqui no bairro mesmo. Então, desde os 5 anos, né, eu caminho com Jesus. Muito tempo, né? Sim. Glória a Deus. Então, vamos lá, para a gente poder introduzir mais para esse assunto de mães que oram. Conta pra gente o que significa para você ser uma mãe que ora. Então, significa manter o filho de pé mesmo, né? Uhum. Fortalecimento, abençoando nossos filhos, né? A mãe que ora, que abençoa o seu filho, ele verdadeiramente é abençoado por Deus, né? Amém. Isso mesmo, glória a Deus. Agora, conta pra gente, teve alguma situação na sua vida, ao longo dessa caminhada toda, com seus filhos, em que você viu claramente a resposta de Deus pelas suas orações, que você viu, nossa, realmente Deus falou comigo através dessa oração e foi específica para os meus filhos, que impactou? Teve alguma coisa? Sim. Várias, né? Sim. Uma delas, né, que foi bem forte, assim, aconteceu na minha vida, quando eu tive o meu filho, ele com 3 meses, Deus usou uma pessoa, a qual ele bateu na minha casa, ele foi na minha casa, bateu na minha porta e falou comigo que ele estava orando e o Senhor pediu ele para que ele fosse na minha casa para falar que ele ia me dar uma menina, que Deus ia me dar uma menina e que essa menina seria a promessa. Não. E desde então, assim, naquele momento a gente não entende, né? Eu fiquei muito assustada e falei, Senhor, não posso ter filho agora. Você estava com um de 3 meses, Já né? estava com um de 3 meses. Mas aí o tempo foi passando. Ele foi crescendo e eu esqueci da promessa. Uhum. E aí chegou um certo tempo que eu não queria mais filho. Sim. Ele já estava grande e tal. E as pessoas falam, você não vai arrumar outro filho? Eu, não, já tenho filho, não, já está grande, não quero começar tudo de novo, enfim. Uhum. Mas o Senhor não esquece das promessas dele, né? Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Não importa o tempo. Sim. E se passaram 13 anos, para ser mais exato. Não. E certo dia, numa segunda-feira, 5 de janeiro de 2015, eu indo trabalhar, eu dentro da estação esperando o ônibus para ir para o trabalho, o Senhor falou comigo nitidamente, a hora é agora. E eu fiquei assustada, falei assim, hora de quê? A hora é agora. E eu olhei para um lado, para o outro, porque naquele momento eu pensei que alguém estava conversando comigo. Sim. E não tinha ninguém. E aí eu pensei, não, ficou doida. E aí continuei na minha, e aí falou novamente, a hora é agora. E eu falei assim, meu Deus, a hora é agora de quê? Estou ficando doida, estou nem pensando nisso. Não estou nem pensando em nada, a hora é agora. E o Senhor falou comigo assim, nitidamente, a hora é agora da menina vir. Eu vou te dar uma menina e você vai cuidar dela. Nossa. E eu falava assim, meu Deus, menino, a hora é agora, menino, vou cuidar dela. Como assim? Que menino? Nem estou pensando em menino. E você lembrava da promessa lá de trás, nessa hora, não, nesse momento? Eu tinha esquecido da promessa. Aham. Tinha passado tanto tempo, né? Uhum. E eu tinha esquecido e, na verdade, eu nem queria mais ter filhos. Sim. Então, quando o Senhor falou isso comigo, eu comecei a me arrepiar e eu falava, meu Deus, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando comigo. E o Senhor falava comigo assim, acalma seu coração. E aí eu fiquei calma e fui deixando o Senhor ministrar o meu coração.
Isso foi numa segunda-feira. E aí o Senhor foi falando comigo que Ele ia me dar uma menina, que inclusive Ele ia me tirar desse emprego, a qual eu já trabalhava há mais de 10 anos, para eu poder cuidar dela. Sim. E aí eu falei assim com o Senhor, tá, a hora é agora. Aí eu vou chegar pro meu marido e vou falar assim, a hora é agora da menina vir. Meu marido falou, pronto, endoidou de vez. Agora a mulher endoidou de vez. Porque foi exatamente isso que eu falei com o Senhor. E o Senhor falou assim comigo, acalma seu coração que dele cuido eu. Nossa. E o dia para mim foi longo, porque eu fiquei com aquela ansiedade, eu querendo compartilhar com alguém. Sim. E aí, quando meu marido me pegou, né, já no final do dia, eu falo ou não falo, eu fiquei com receio de falar com ele. Mas quando eu falei com ele, de fato o Senhor já tinha trabalhado no coração dele. Porque ele recebeu a notícia da melhor forma possível. Eu fiquei surpresa realmente. E nisso começou, isso foi em 5 de janeiro, quando foi 27 de janeiro que eu consegui marcar um médico para fazer exames clínicos, ver se estava tudo ok. Aí o médico falou comigo que estava tudo ok, que assim quando terminasse a minha medicação, né, eu poderia iniciar o ácido fólico, né, que é uma vitamina que os médicos passam os primeiros 3 meses. Nisso, minha cartela terminou no início do mês de fevereiro. Então, assim, deu certinho. 27 foi a última semana de janeiro, acabou-se no início de fevereiro. Aí, no dia 20 de fevereiro, eu já estava grávida da Bruna. Nossa. Mas tem um porém aí, porque o Senhor, Ele foi dando toda a direção para que isso acontecesse. E aí ele falou conosco, eu vou te dar a menina, mas você vai se calar por 3 meses. Você não vai falar para ninguém. E nesse tempo você vai orar para o seu ventre, você vai ungir o seu ventre para receber ela. Sim. E aí, isso eu fui fazendo. A gente orava, ungia, mas eu falava assim, meu Deus, 3 meses, né? Eu falo que o Senhor é tão maravilhoso porque Ele conhece as nossas limitações. E Ele saberia exatamente que se eu ficasse sabendo desde o início, para alguém eu iria contar, porque a minha ansiedade ia falar mais alto. E nisso eu engravidei segundo, né, os médicos, a ultrassom. Dia 20 eu já estava grávida, porém eu não fiquei sabendo. Então, março eu tive, né, meu ciclo normal, eu pensei que eu não estava grávida. Quando foi em abril, exatamente no feriado da Semana Santa, eu comecei a passar muito mal. Só que eu nem imaginava. E eu pensei que era gastrite, estômago ruim, enfim. Aí passou todo o feriado. Aí na segunda-feira eu pensei, gente, eu tô passando mal demais. Mas eu tô atrasada também. E eu era muito exata. Sim. Então, eu falei com meu marido, eu falei assim, Bruno, eu acho que eu tô grávida. Aí ele, não, vamos fazer o teste. E nós fizemos o teste. E aí deu positivo. E eu falei, meu Deus, eu estou grávida de uma menina. E assim, foi um turbilhão de sentimentos, porque e agora? Como que vai ser? Sim. Será que eu vou saber cuidar dela, né? Porque literalmente eu estava começando tudo de novo. Meu filho tinha 13 anos. Logo ele fez 14. E aí foi uma sensação gostosa, mas com muito medo também. E aí fomos fazer o nosso primeiro ultrassom, né? E eu já estava ali de 9 para 10 semanas. Ou seja, eu ia calar apenas 3 semanas. Né? O bebezinho já estava lá, assim, quase todo formadinho, né? Ele não estava todo exatamente formado, mas estava quase. Então, assim, eu falei, Senhor, obrigada, né? Porque Ele conhece as nossas limitações. Então, o Senhor teve até esse cuidado mesmo, porque Ele pediu para você se calar por 3 meses, e quando você descobriu, já estava completando 3 meses. Já estava. Então, você não ia precisar aguardar por tanto tempo, porque Ele até conhece seu coração e sabe, ela não vai aguentar esperar. Exatamente, não vai aguentar. Legal. E aí, foi aí 13 semanas, nós contamos para todo mundo e tal, aí começamos, né, a viver a promessa do Senhor na nossa vida. Mas aí o tempo foi passando e
chegou um certo tempo que a minha pressão até 28 semanas estava normal, era 11/8. Eu lembro da médica comentar comigo, por causa da minha idade, a pressão estar tão boa, né, na gestação. Então, mas aí a partir daí, eu comecei a ficar muito cansada, inchando bastante, e a minha pressão começou a alterar. Então, ela foi para 13/9, 14/9, nós começamos a fazer alguns acompanhamentos, né? Porque ela falou assim que foi um pico, né? Sim. Muito grande para a gestação. E aos 31 semanas, exatamente 31 semanas, eu já estava passando bastante, né, passando mal mesmo e tal, e sentindo umas dores. Essa dor era nessa região dos rins. Sim. E eu lembro que eu falei com a minha mãe assim, nossa mãe, na reta final da gestação, eu acho que eu estou com pedra dos rins, porque a cólica era insuportável, eu sentia muita dor. E aí, na segunda-feira do dia 6 de outubro, eu passei mal o dia inteiro, senti essa dor o dia inteiro. E quando foi à noite, meu esposo chegou e falou assim, você está passando mal? Eu falei assim, não, eu estou sentindo muita dor, mas eu estou achando que é pedra nos rins, mas vamos esperar para ver se é isso mesmo e tal. Pode ser da gestação, enfim. E aí ele saiu. Ele teve um compromisso, saiu, mas quando ele saiu, eu piorei. E aí piorei consideravelmente, assim, sentindo muita dor, tal. E quando ele chegou, ele me pegou andando pela casa e falou assim, você está sentindo muita dor? Eu falei assim, muita dor. E aí ele falou, então vamos embora para o médico, para o hospital. Aí eu falei assim, eu preciso tomar um banho para ver se alivia, eu não consigo sair dessa forma. Aí eu tomei meu banho, quando eu saí, eu vi ele bem cansadinho assim na cama, eu falei assim, Bruno, eu tomei banho, aliviou um pouquinho, vamos deixar para ir amanhã, se piorar, você está muito cansado, pode dormir. Ele falou assim, não, você está grávida, a gente não sabe o que você tem, nós vamos para o hospital agora. Nós fomos. Chegando lá, eu fui atendida, era mais ou menos 11 horas da noite, a médica feriu minha pressão, não falou nada. Nossa. E aí ela virou e falou assim, olha, você vai tomar uma medicação e vai fazer uns exames para mim. Aí eu fiz exame de sangue e urina. E aí demorou a sair o sangue, né, o resultado. E nisso tudo, já quando saiu o resultado, era mais ou menos 2 horas da manhã. 2 horas. E o andar todo apagado. Eu falei com meu marido assim, Bruno, todo mundo está dormindo. Então, assim, qualquer pessoa que passar aqui, a gente avisa para chamar a médica. Na hora que eu fechei a boca, a médica abriu a porta e me chamou. E quando nós entramos, ela falou assim, deixa eu medir a pressão dela de novo. Aí ela aferiu minha pressão novamente, virou para mim e para ele. Aí ele foi entregar o resultado, e ela falou assim, não, o resultado já saiu para mim aqui. E eu quero falar uma coisa, ela está com uma síndrome que chama síndrome de HELP. Nós vamos interromper a gestação agora. Nossa. Nisso eu tomei um susto, e ele também. Quantas semanas você estava? 31 semanas, 7 meses. E eu falei, não é na hora dela nascer, não está na hora dela nascer. E aí ela virou e falou assim, a medicação que eu te passei para a pressão não fez nem cócegas, a sua pressão subiu mais. Os resultados do seu exame estão péssimos. A sua plaqueta caiu muito, as hemoglobinas, as hemácias. Ou seja, você está com uma síndrome que chama HELP, que é a pré-eclâmpsia com as plaquetas que caem. E essa dor que você estava sentindo já é o seu fígado que está em processo de hemorragia. Meu Deus. Aí meu esposo virou para ela e falou assim, não, doutora, não tem nenhuma medicação que você pode passar para ela tomar, está muito cedo. E nisso eu já estava desesperado, eu entrei em desespero. Ela virou e falou assim, a única medicação para você não perder nenhuma das duas é interromper a gestação. E ela falou assim, espera aí. Ela saiu e ele tentando me acalmar, porque eu dava pulos, assim, eu tremia tanto que eu dava pulos na maca. Sim.
E aí, quando ela voltou com 2 enfermeiras. E assim, você vem comigo, como eu falou com meu esposo, você senta aqui comigo que a gente vai fazer a inscrição para ela, que ela vai precisar de bolsa de sangue. Se não fizer a inscrição, ela não recebe o sangue. E as enfermeiras foram me pegando, uma tirava a roupa, colocava a camisola, outra tirava brinco e tal. E já foi me levando para a sala, já para fazer o parto. Nossa. E naquele momento ali, meio que eu bloqueei, eu entrei em choque. E eu só falava assim, eu estou em choque, eu estou assustada. E aí, quando eu entrei na sala, e nisso, voltando um pouquinho, o andar todo estava desligado, estava apagado. De repente, tudo acendeu. Vá, vá, vá. E aí, aquele tanto de médicos, enfermeiros e tal. E aí, quando eu entrei, que eles me deitaram, geralmente, né, eles colocam, tem lá o auxiliar que vai passando os instrumentos, né, pro médico profissional. E nesse momento eles me deitaram, colocaram um pano em mim, né, que é o fenestrado, e jogaram todo o instrumento em cima de mim, porque tinha que ser tudo muito rápido. Sim. E eu falava coisas, estou assustada, e eles conversando em termos técnicos, né, e aí que me assustava mais, Sim. porque eu não estava entendendo mais nada. Sim. E aí eu lembro que eu falei com o anestesista, eu estou muito assustada, e ele falava assim, não preocupe, eu vou te apagar daqui a pouco. E aí ele veio com uma agulha fina, muito grande, e me mostrou e falou assim, eu vou pegar sua artéria, porque é agora que a gente vai descobrir a verdadeira pressão. Porque esses aparelhos são bons, mas não são tão precisos como agora que nós vamos pegar. Aí ele foi enfiando, assim, eu sei que ele enfiou, e foi mais ou menos até a metade, assim. Aí quando ele olhou, ele falou assim, olha para lá. A minha pressão já estava quase em 20/15. E aí ele falou assim, tá muito alta. Nisso entrou 2 pediatras. Eu lembro desse pediatra, eu só lembro do olho dele, o olho dele é azul, mas um azul. Eu lembro dele, eu lembro da doutora, mas esse pediatra, vocês vão entender, eu nunca mais ouvi esse pediatra. E aí ele olhou dentro do meu olho e falou assim, não preocupa, nós vamos cuidar da sua filha. Não. E aí a pediatra falou assim, fica calma, nós permitimos o seu esposo entrar. Aí o anestesista olhou e falou assim, de jeito nenhum, ele não vai entrar. Aí ela olhou e falou assim, não, ele não, de jeito nenhum. Aí fez assim para ela. Aí eu deitada olhando para ele, eu falei assim, eu tô assustada. Eu falei com ele, eu tô assustada. Aí ele falou assim, não preocupa, eu vou te apagar daqui a pouco. E aí ele veio, colocou uma máscara assim em mim. E aí eu estava muito assustada, eu colocava a máscara e tirava. Aí ele viu que eu estava fazendo isso, aí ele pediu um enfermeiro, aí veio um técnico que segurou. Ele virou para mim e falou assim, 3 segundos você vai apagar. Na hora que você sentir que você está apagando, você me avisa. Foi assim, acho que 3 respiradas de verdade. Eu respirei, aí eu vi que eu ia apagar. Mas antes disso eu falei com o Senhor, Senhor, eu estou nas suas mãos, faça a sua vontade. E apaguei. E aí, não vi mais nada. Foi a hora que eles me entubaram. Uhum. Eu não vi minha filha que nasci. Aí eles tiraram a Bruna. Aí eles foram e falaram assim. Foram lá fora e falaram assim com meu esposo. Fica aqui que você vai ver a neném passar. E aí ele falou assim. E aí nesse tempo o pastor, o Claudeci já estava com ele. Aí eles viram a Bruna passar na incubadora, pequenininha. Uhum. Aí ele falou assim, a minha esposa. Aí ele falou assim, pode ficar aqui que você vai ver ela passando. Aí eles passaram comigo, praticamente morta. Aí ele viu, desesperou. E o pastor também, vendo aquela cena, ligou para a pastora, né, para falar do que o negócio era grave. Sim. Aí eu fui para o CTI, me levaram para o CTI. E aí, lá no CTI, passou algumas horas em estado grave, mas o Senhor estava conosco o tempo inteiro ali, porque eu acordei entubada. Quando eu acordei com o tubo, eu ficava assim para o enfermeiro, porque o tubo estava me atrapalhando.
Aí o enfermeiro sentado, ele olhou. Aí ele olhou de novo, ele não estava acreditando no que ele estava vendo. Aí ele veio correndo e falou assim comigo: você tá te atrapalhando? E eu ficava assim para ele, sabe? E aí ele foi, correu, saiu correndo e chamou lá o profissional, eles me sedaram de novo, eu apaguei de novo. Mas quando eu acordei, eu já acordei com o oxigênio no CPAP. Uhum. Mas o CPAP também me atrapalhava. Eu tirava o CPAP, respirava e tirava. E colocava novamente, ele viu, ele falou assim: tá te atrapalhando? Eu falei assim: você está me atrapalhando a respirar. Ele falou assim: então eu vou tirar. Se você tiver dificuldade, você me fala. Uhum. Eu, tá bom. Aí nisso eu fiquei lá no CTI, acordada. E eu vi, na verdade, o cuidado do Senhor o tempo inteiro ali no CTI, porque Ele colocou pessoas maravilhosas para cuidar de mim. Mas teve só uma que, enfim, não foi muito legal, que foi à noite. E aí, quando você se pega acamado e precisando das pessoas, nesse momento eu já estava de fralda e eu precisava dela me trocar, ela não me trocou, então eu passei a noite toda molhada, porque, enfim, vazou. E no outro dia, quando foi a troca de plantão, o coordenador do CTI chegou e aí eles falaram, né, o coordenador, o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e falou assim: não pode acontecer isso, eu quero saber quem que fez isso, tal, enfim. Aí ele virou e falou assim: procura uma televisão para ela, coloca uma televisão aqui para ela. Eu, dentro do CTI, eu tive uma televisão ligada para mim 24 horas ali, ó, assistindo todas as programações. Uhum. E aí, quem que ficava comigo, responsável por mim, amava, né? Porque sentava e assistia a televisão junto comigo. Verdade. E aí, fiquei lá. Quando foi, isso foi, né? Eu tive Bruna na segunda, quando foi na quinta tarde, sexta de manhã, eles me deram alta e eu fui pro quarto. Até então eu não conhecia minha filha. Você nem sabia se ela estava bem? Você talvez sabia, né, que ela estava bem, mas... Nesse tempo, a minha pressão não abaixava, as plaquetas não subiam, por isso que eu fiquei muito tempo presa lá no CTI por causa da ansiedade, porque todo mundo falava comigo: ela tá bem, ela tá bem. Eu falava: vocês estão falando que ela tá bem. Mas eu não sei se tá, eu não vi a minha filha. E nesse dia foi uma coordenadora que conversou comigo e falou assim: a gente não pode fazer isso, mas eu vou descer lá na UTI, vou pedir para gravar sua filha e vou trazer para você ver. Para você tranquilizar, para que a sua pressão abaixe e as plaquetas comecem a subir, porque senão você vai ficar presa aqui, eu não posso te liberar. Sim, sim. E nisso tudo tem a pós-help. Então, o que acontece? A equipe da odontologia passava lá olhando a minha gengiva. Por quê? Porque a hemorragia sai por todos os poros. Sai pelo olho, pelo nariz, se aperta assim a sua pele, sai sangue, couro cabeludo. Então, todos os dias, pelo menos 2 a 3 vezes no dia, eles passavam me apertando, olhando meu couro cabeludo para ver se eu não estava tendo hemorragia. Sim. E aí, quando ela me mostrou, fiquei mais tranquila e foi aí que começou a controlar, né? Sim. E aí eu tive a alta e desci, mas aí foi aí que eu consegui ver ela depois de algum tempo. Eu desci pro quarto, eles não deixaram eu ver ela ainda. Quando foi no sábado, eles me deram alta. E aí é uma sensação muito ruim você sair e deixar seu filho para trás. Sim. Aí eu deixei minha filha para trás, eu cheguei em casa, um vazio. Eu passava na porta do quarto dela de costas, porque eu não dava conta de olhar para o quarto dela. Quando foi no domingo, aí eu tive alta no sábado. Quando foi no domingo, eu já estava lá de novo. Uhum. E cuidando dela, e os médicos me orientando: você não pode ficar aqui, que você corre o risco de pós-help. E eu falava: minha filha precisa de mim. Eu não posso ficar em casa. Sim. E eu comecei a inchar de novo, né? E eles pedindo para eu ficar. Aí nisso a minha barriga tinha ficado muito preta, né? Bem escura, tal. Aí quando foi no domingo à tarde, a minha cesárea abriu e começou a jorrar sangue assim. Nossa. E foi jorrando sangue. Aí eu peguei,
eu peguei uma gazinha, ia colocando a gazinha, e mesmo assim eu fiquei lá no hospital com ela e na segunda. Mas na terça-feira não teve como, eu tive que deixar de ficar com ela para ir na maternidade olhar esse sangue que não parava de sair. Quando a ginecologista olhou, ela assustou. Ela falou assim, nossa! E falou assim, espera aí. Foi lá e chamou a chefe da maternidade, que é a doutora Vanessa. A doutora Vanessa veio e olhou. Aí ela olhou e falou assim, para mim e para o meu esposo. Você tem duas opções. Ou eu limpo na raça, eu te interno para abrir e te limpar. Porque isso aqui é necrose, você está necrosando. Aí olhou para o meu esposo e falou assim, se a gente não agir rápido, você vai perder ela. E o meu esposo assim, ó, correndo para lá e para cá. Meu Deus. E aí eu comecei a chorar, falei com ela, não, doutora, não faz isso comigo, não. A minha filha está na UTI, ela precisa de mim. O meu medo era eles me internarem e eu ficar agarrada lá de novo. Sim. Aí eu virei para ela e falei assim, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não pode ir na raça, eu aguento. Aí ela olhou para mim e falou assim, mas é na raça mesmo. Eu falei assim, pode ir. Aí ela pegou o soro, as duas jogavam o soro em cima e as duas iam apertando a minha barriga, assim. Mas apertando, elas deitavam em cima de mim. Que isso? E ia saindo os coágulos pela cesárea. E eu não chorava, eu não gritava, não. Eu só gemia. Aí teve uma hora que ela olhou para mim e falou assim, deixa eu te internar, você está sofrendo muito. Eu falei assim, não faz isso comigo não, doutora. Pode ir, eu aguento, a minha filha precisa de mim. Pode ir, eu aguento. E elas foram e limparam, na raça. Tudo pela cesárea. Elas iam apertando a cesárea, os coágulos iam saindo pela cesárea. E aí ela virou para mim e falou assim, agora vai ficar aberto, porque a cicatrização é lá de dentro para fora. Você vai usando a gazinha, qualquer coisa, você volta aqui. Se der alguma febre, alguma coisa, você volta aqui. E aí, nesse dia, nem passei na UTI, fui embora para casa. No outro dia, eu já estava na UTI. E aí começou, minha filha nasceu prematura, de 31 semanas, 38 centímetros, bem pequenininha, e eu chegava lá, o primeiro impacto foi muito assustador, assim. Sim. Ela cheia de equipamentos, né? E aí nós fomos passando, e a gente foi passando os dias, e ela foi fazendo os exames. A Bruna, ela não teve nada. É esperado pela prematuridade, né? Que é sopro no coração, cegueira, surdez, o coágulo que dá no cérebro, né? Ela não teve nada, mas ela fazia muita apneia. E aí começou a intrigar a equipe, porque se a apneia não tem problema de coração. A neurologista acompanhava ela, estava com o desenvolvimento normal, fazia o eletro, não dava nada. Por que a apneia? E aí eu lembro que uma médica falou para mim assim, a Bruna é uma criança que a gente é doida para mandar embora para casa, mas ela intriga a equipe. 2h da tarde, todos os dias, a equipe reúne para discutir o caso da Bruna. Ela é um bebê que não tem nada saudável, mas ela não sai do CPAP. Ela faz muita apneia. E aí, nesse tempo, ia entrando crianças, bebês graves. Eu lembro de um bebê que chegou muito grave lá, ficava em frente a ela, e eu lembro dos médicos discutindo o caso dele, e a mãe ficava meio desesperada. Dentre outras crianças, né, que chegou graves lá, e foi recuperando e saiu. E ia embora. Ia embora para o canguru, para o berçário, ia embora. E a Bruna lá presa. E teve um certo dia que eu cheguei lá cedo. Quando eu cheguei na ala da Bruna, tinha só a Bruna. Todos os bebês tinham tido alta. E me bateu um vazio tão grande, uma coisa, uma angústia. E detalhe, ninguém nunca me viu lá, reclamando ou chorando, sempre sorrindo. Mas nesse dia, foi assim, é como se eu tivesse desabado. E eu falei com o Senhor assim, Senhor,
todas as crianças aqui chegam graves. Os médicos chegam a desenganar crianças aqui, elas recuperam e vão embora. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu não quero que criança nenhuma morre, né? Tem algum estado, chega em estado grave e morre. Mas eu quero que eles recuperem mesmo. Mas o porquê da Bruna aqui? Foi o dia que eu questionei o Senhor. Eu nunca tinha questionado ele a nada. E comecei a chorar. Eu lembro que eu fui lá para fora. E os enfermeiros gostavam muito de mim por causa disso. Eu não era uma mãe que ficava reclamando e tal. Eu era uma mãe que brincava com todo mundo. Sim. E tal. E aí eles foram atrás de mim e ficavam comigo, ô Deise, não chora não. Aí eu falei, tenho um específico, né, que foi muito companheiro, assim, conosco lá dentro, o André. E aí ele falou assim, ô Deise, não chora não. Eu falei assim, ô André, parece que nunca vai passar. Parece que é só comigo. A menina não sai do CEPAP. Uma sensação que eu nunca mais vou sair daqui. Aí ele vai sair e tal. E eu liguei pro meu esposo, eu contei para ele, e ele ficou muito chateado, aí ele foi para lá. Ele já ficava comigo todos os dias lá. Ele largou tudo na época. E ele me acompanhou, foi um parceirão, assim. Mas nesse dia estava tido cortar cabelo. Aí ele estava cortando cabelo quando eu contei para ele. E aí ele começou a chorar lá, enfim. Aí deu a hora do almoço, ele chegou lá e nós fomos almoçar. Quando nós voltamos, uma irmã nada que era da nossa igreja, ela me mandou mensagem. Ela me perguntou assim, ô Deise, você pode falar? Você está podendo falar? Aí eu falei com ela, sim, estou podendo falar, pode me ligar, estou aqui fora, tal. Ela me ligou. Aí ela virou e falou assim, eu fui no monte, estava orando, quando eu orei por vocês, Deus me pediu para te falar uma coisa. Eu falei assim, amém, pode falar. Aí ela foi e falou assim, ó, o Senhor manda te dizer o seguinte, que todas as crianças que chegam aí em estado grave, desenganadas e saem, porque a unção que está sobre a Bruna está passando para eles. Então a Bruna vai sair daí no tempo dele. Eu comecei a chorar, falei, Senhor, obrigada, eu não sou merecedora de uma resposta tão rápida, porque ele sabe, o Senhor, ele ouve um coração aflito, sim, um coração de mãe, sabe? E ele traz alívio, né? No momento certo. E eu falei com o Senhor, a hora que for do Senhor, ela vai sair. Eu vou tranquilizar meu coração. E nisso foram 68 dias, teve um episódio também, que foi no domingo. Nós nunca deixamos de participar, né, dos cultos por causa disso. Então eu fui no domingo almoçar, já arrumei, voltei para o hospital, do hospital já ia para o culto. E nesse dia, à tarde, na hora que a gente estava voltando, a enfermeira estava assim, de frente ao corredor onde a gente passava. E ela olhou, a gente vindo, ela olhou e abaixou a cabeça. E aí, ok. Aí eu passei, cumprimentei ela, fui lá na incubadora, fiquei mexendo com a Bruna, bonitinho. Ela virou para mim e falou assim, Deise, vem aqui, faz favor. Aí eu fui lá, falei, oi Pri, né? O nome dela é Priscila. Aí ela virou e falou assim, você acredita nas coisas de Deus? Eu falei assim, sim, acredito, sou serva do Senhor, sou filha. E ela virou e falou assim, Deise, quando você e o Bruno estavam vindo, tinha uma luz sobre vocês, acompanhando vocês, que na hora que eu levantei a cabeça estava tão forte que eu fiquei constrangida. Não. Eu abaixei a cabeça. Você percebeu? Eu falei assim, não, eu percebi, mas como você estava mexendo aqui com seus papéis, achei que era isso. E ela falou assim, eu estou tão constrangida de ficar aqui, porque do lado da incubadora da Bruna tem tanto anjo cuidando dela, tanto anjo. Nossa. Eu estou constrangida de estar aqui, de ficar aqui. Que isso. E aí eu falei, glória a Deus por isso, né? E falei com ela, é Deus mesmo que traz todo o alívio, o refrigério para nós, né? E paz, né? E aí eu fui e perguntei a ela, falei assim, você é de qual igreja?
Aí ela virou e falou assim, não, eu não sou crente, não sou evangélica, não, eu sou católica. Nossa. Aí que eu fiquei mais constrangida com o Senhor, porque Ele usa quem Ele usa quem quer Ele quer. para falar com você. Glória Quem a Ele Deus. quer, né? E aí, ela ficou lá 68 dias, né? Nesse tempo aí, passamos por várias coisas, mas sempre com o cuidado do Senhor ali, né? A gente sempre vendo o cuidado do Senhor conosco. E eu lembro de um dia que uma mãezinha chegou lá e eu sorri para ela, mas assim, normal. Ela entrou, o filho dela tinha acabado de chegar. Eu sorri, eu lembro que ela, depois de um tempão, os filhos todos já maiorzinhos, ela virou e falou assim, eu lembro do dia que eu entrei na UTI, eu estava acabada, um caco, mas a Deise olhou para mim e o sorriso dela me fortaleceu. O sorriso dela foi o meu fortalecimento. Não. E eu falei assim, como assim? Eu só sorria, eu queria só abraçar, sabe? Eu estava passando pela mesma dor, mas eu queria ajudar, né? E para a honra e glória do Senhor, né? Quando a Bruna saiu saudável. A prematuridade, quando sai, continua fala data corrigida. Continua fazendo data corrigida nela. Mas ela, antes dos 8 meses, de 6 a 8 meses mais ou menos, ela foi desconsiderada prematura. Nossa. A pediatra virou para mim e falou assim, eu nunca vi isso. Eu nunca desconsiderei uma prematuridade de um bebê tão cedo, assim, tão rápido. A partir de hoje, a Bruna não é mais prematura. Nossa. A data dela não vai ser mais corrigida. A data dela vai ser de um bebê termo. Não. Tudo para a honra e glória do Senhor. Nossa. Que lindo. Que testemunho, hein? Nossa, glória a Deus. Deus é fiel. Olha, sem palavras aqui, glória a Deus. Mas assim, então ela ficou internada há 68 dias, né? Então tudo isso aconteceu em 68 dias. 68 dias. Nossa, muita coisa. E a sua vida virou assim, né? Você não imaginava que aconteceria tudo isso, né? Não imaginava. Nossa. E assim, às vezes as pessoas falam, né? Mas não era de Deus. Deus não quis te dar ela. Mas Deus, o nosso trabalhar não é o trabalhar de Deus. Sim. Deus precisava da gente lá dentro, né? Deus precisava da Bruna dentro do hospital para que ela começasse a cumprir ali, né, o propósito dela. Sim. Então, hoje eu entendo isso, né? Quando ele falou que ela iria sair, quando, né, fosse a vontade dele e que ela estava ali, que a unção que estava sobre ela, que estava passando a cura para as outras crianças, para os outros bebês, eu creio que ali ela já iniciou o propósito dela aqui, né? Então, assim, o nosso trabalhar não é o trabalhar de Deus. Sim. Por mais que a gente às vezes não entende, mas o propósito dele ele cumpre o propósito dele. Sim, né? Glória a Deus. Então é isso. E depois disso tudo, né? De tudo dessa virada de chave que aconteceu, como que ficou a sua rotina de oração depois disso? Nossa, intensificou bastante. Intensificou muito, assim. Até pelo mesmo pelos seus filhos, né? Essa rotina de oração por eles e tudo. Sim. Eu aprendi que a oração, ela é a chave de tudo, né? E que nós, pais, nós somos responsáveis em abençoar os nossos filhos. Sim. Em orar por eles. Então, quando eu vou abençoar o meu filho, eu falo com o meu filho, eu te abençoo em nome de Jesus. É tudo em nome de Jesus, mas como eu sou mãe, a autoridade dele no mundo espiritual, eu vou abençoar ele. Sim. Então, intensificou muito nas orações, né, nas bênçãos, né, e é isso, nunca deixei de abençoá-los no nome de Jesus, né? Amém. Agora dá uma dica, Deise, para uma mãe aí que está
gestante, né, ou para algum casal que está planejando ter filhos, qual conselho você daria para uma mãe que está começando agora a vida com Deus? É voltado mais para essa questão do filho mesmo, de colocar o filho nos caminhos do Senhor, que é um desafio, ainda mais hoje no século XXI, do jeito que as coisas estão. Qual conselho você daria? Então, o meu conselho é a oração mesmo. Mas para as mães que às vezes estão começando até mesmo na caminhada com Deus, iniciando em abençoá-los, né? Eu te abençoo, meu filho, em nome de Jesus. Senhor, guarda meu filho. Senhor, esteja com ele onde ele estiver, né? Porque aí ela vai se fortalecendo e automaticamente o Espírito Santo vai dando ela essa condição e esse fortalecimento e essa direção de oração para o seu filho. Sim, né? Sim. Então é assim, iniciando mesmo em abençoá-los. Quando você abençoa o seu filho, no mundo espiritual acontece algo grandioso, sabe? Sim. Quando você fala assim, Senhor, eu abençoo meu filho em nome de Jesus, né? Espírito Santo de Deus, guarde meu filho onde ele estiver. Então ali no mundo espiritual já está acontecendo toda essa proteção espiritual, né? Então é isso, iniciando mesmo em abençoá-los. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não sei orar, nós não sabemos orar, né? O Espírito Santo que vai intercedendo por nós. Muitas das vezes a gente não tem nem força para orar. É verdade. Senhor, eu não consigo nem orar hoje, eu não vou falar nada. Espírito Santo, interceda por mim. Ele vai lá e intercede, né? Às vezes a mãe está tão machucada, né, triste, e fala assim, eu não tenho forças para orar mais pelo meu filho. Muitas das vezes, né, são filhos que de fato dão trabalho, e aí não precisa, apenas vai, ajoelhe com o coração quebrantado, que o próprio Espírito Santo interceda por ela. Amém. Glória a Deus, que lindo. Maravilhoso esse testemunho, gente. Eu espero que vocês aí de casa tenham acompanhado e tenham se emocionado junto com a gente, porque foi um testemunho tremendo. Espero que vocês, mães que estejam assistindo, se sintam inspiradas, né, por esse testemunho. E que continuem orando pelos seus filhos, né? Então esse foi mais um podcast. E como a gente sempre diz, tchau!